passando aqui para deixar seu coração quentinho com a palavra de Deus. E hoje eu quero te abençoar. Já levanta aí a sua mão que eu quero te abençoar. Pai santo e Pai querido, nesse momento abençoa a pessoa que está vendo esse vídeo. Senhor, sabe que ela não chegou aqui à toa, que tua bênção vença sobre a vida dela, que a minha boca vai ser instrumento do Senhor para que eu possa estar aqui entregando o que o Senhor quer que eu entregue nesse momento que a gente está vendo esse vídeo. Então eu peço ao Senhor que tome a direção, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, porque somente o Senhor é merecedor de todo louvor e toda a honra. Amém? Seja abençoado. Então, eu quero deixar para vocês hoje uma reflexão onde que o Senhor falou no meu coração, porque o Senhor, ele trabalha com escalas, né, e também com níveis, e isso tocou no meu coração. Quando nós falamos a respeito de níveis e escalas, o Senhor, ele coloca algumas percepções na Bíblia para que a gente possa estar aí acompanhando e também se comparando, às vezes, no momento que a gente está passando por algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, e nós ainda não conseguimos discernir sobre o que é, o para que é, né, que está acontecendo essas coisas. Então, em Daniel, do capítulo 10, do versículo 2 ao 3, que fala sobre que ele não comeu nada de saboroso, né? E ficou aí por 3 semanas sem provar nem de carne nem de vinho. Então, e outra reflexão também que a gente fala a respeito da alimentação é em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 10 e do 19, do 2 ao 9, que fala sobre a alimentação que ele deu para Eliseu quando estava na caverna, né, onde ele não queria mais, estava com medo de Jezebel, e aí Deus mandou para ele pão e carne, né, e água. E também no 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que fala assim, que as pessoas ainda são crianças, né? Quando Paulo estava falando sobre as pessoas serem crianças ainda em Jesus, ainda estavam no processo carnal, porque quando falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, ali ele estava dizendo que as pessoas ainda estavam se dividindo, entendendo que por mais que Paulo pregasse e Apolo também semeasse, tudo era para Deus, né? De Deus. Se eu posso pregar a palavra, mas se Deus não abençoar, de nada vale. Então é sobre a revelação da palavra pelo Espírito Santo, né? E quando nós percebemos, sabemos desses níveis aonde que pessoas que passam mais provas, outras que passam menos, outras que estão em processo de preparação para poder viver algo, aonde eu deixo aqui essa palavra que fala, que Jesus falou no meu coração, que para a multidão ele deu pão e peixe, né? Para o profeta ele deu pão e carne, e para os discípulos ele deu pão e vinho. Então o pão sempre vai existir, porque o pão é o Senhor, né? Jesus, ele se apresenta como o pão, né, da vida, ele se apresenta como a água, ele é o nosso essencial, é de todos os dias, o pão diário. Então é o que nós precisamos ali para nos sustentar, para nos suster. Então quando ele se transformou ali naquela santa ceia, que é o pão, que é a carne de Cristo, e o vinho, que se representa o sangue de Cristo, então nós entendemos que o Senhor, ele tem uma diferenciação para cada nível que a pessoa está vivendo. E quando nós falamos a carne, é o que? É o saboroso, né? É algo que o Senhor, ele coloca para suster, mas não só suster, é para te dar prazer, é para poder estar abençoando em você, da mesma forma que Davi foi abençoado, José foi abençoado, Abraão também foi abençoado, porque o Senhor, ele não quer só ser presente na sua vida, mas ele também quer te fazer feliz. Ele também te criou para que você possa usufruir e comer do melhor dessa terra. Isso também tem escrito na Bíblia, né? Ele não quer que você viva para poder passar lutas e provas. Tem um período de lutas, tem um período de provas, sim, mas também tem um período da bonança, tem um período da bênção do Senhor. E o peixe já representa a multiplicação, né? Que hora que na multidão ali, um dos discípulos ainda fala, mesmo que tivesse 200 denários, nenhum, para poder cada um da pessoa receber o seu pedaço de pão. E teve a multiplicação no menino com os 2 peixinhos e o pão. E então o peixe representa a multiplicação, porque o Senhor, ele quer também multiplicar na sua vida as suas finanças, as suas bênçãos, todo direcionamento que ele trouxe para sua vida, ele também é a multiplicação. Ele vai fazer você prosperar, ele vai fazer você alcançar, né? E o vinho é o quê? O vinho é a comunhão, o vinho é
a parte do festejar, né? De você poder usufruir de tudo que você ali conquistou. Então, o Senhor, Ele é o vinho na nossa vida também, é o vinho novo, ele é a celebração. Então, ele quer estar presente em todas as áreas das nossas vidas, mas muitas das vezes nós nos fechamos e achamos que só temos que procurar o Senhor quando estamos com dificuldades, quando estamos passando por tristeza, quando estamos passando por lutas. E mesmo que nós estivermos passando por esse tipo de situação, ele quer ser a alegria, porque na palavra de Deus também tem escrito que nós possamos se alegrar, né? Mesmo que nos falte dinheiro, mesmo que nos falte o vinho, mesmo que a videira não dê seu fruto, para que nós possamos ser alegres no Senhor, não pelo que nós temos, não pelo que Ele faz, mas sim porque Ele é na nossa vida, porque independente da situação que você esteja passando, Ele sempre vai ser pão na sua vida, Ele vai ser presente na sua vida. Então que essa reflexão fique no seu coração. O Espírito Santo falou muito comigo, eu fiquei muito feliz, porque nós sabemos que realmente a palavra do Senhor ela é revelada, e o Senhor Ele tem aí mostrado que Ele está sempre conosco, independente da situação que nós estamos vivendo. Se seja bom, que Ele seja glorificado e seja exaltado e seja abençoado, mas se for ruim, que seja glorificado, que seja exaltado, que seja abençoado, porque nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas, nós temos que colocar nossas expectativas em Jesus, porque Ele não vai falhar, Ele jamais falhará conosco. Pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem falar coisas que nos magoam, às vezes pode acontecer coisas também na nossa vida que viram nossa vida de cabeça para baixo, mas o Senhor Jesus, Ele é presente em todos os momentos, e as pessoas sim podem nos prejudicar, pode acontecer algo que você vai ficar infeliz com aquela pessoa, mas Jesus Ele não erra, Ele não te decepciona e Ele está contigo em todos os momentos. E a partir da hora que você entende isso, nada mais te abala. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, seja bom, seja ruim, você entende que foi permissão de Deus ou foi para te ensinar algo, e sempre vai ser Deus ali na sua vida.